Fala galera, eu sou o Felipe, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Hoje nós vamos falar sobre metodologia de processo de vendas e nós vamos apresentar a metodologia do Sales Model Canva. O Sales Model Canva é uma metodologia que ela é aplicada pelo Thiago Reis da Growth Machine. A primeira vez que eu vi essa metodologia foi numa imersão da Growth Machine e depois de assistir várias aulas sobre Sales Model Canva e com o Thiago Reis, eu decidi apresentar essa metodologia para vocês. O Sales Model Canva ele consiste basicamente em 4 etapas. São etapas de conexão, são etapas que nós temos uma aderência, um contato com o lead para poder iniciar o processo de vendas. Nós temos a etapa de investigação, que é a etapa que a gente faz a sondagem para entender de que forma e qual é a profundidade da necessidade que o cliente tem em relação ao nosso produto, se ele realmente tem essa dor, em que dor nós resolvemos. Nós temos a etapa de solução. Na etapa de solução, nós entendemos que o produto realmente faz sentido para aquele cliente e como nós vamos apresentar a proposta comercial. E na etapa de abertura, que nós conhecemos comumente no mercado de vendas como fechamento, é na verdade a etapa de abertura de um negócio, num ciclo de relacionamento com esse cliente. O Sales Model Canva é muito legal você fazer com a sua equipe, porque ele é bem dinâmico. Você pode preencher uma mesa de post-its, você pode usar essa estrutura, você encontra essa estrutura no Google, mas nós vamos disponibilizar também para os alunos. Então você pode reunir a sua equipe e eu aconselho que, se você tiver mais etapas na sua empresa, que você faça um Sales Model Canva com o time de pré-venda, que você faça isso com o time de closer de venda, que você faça isso com a etapa de sucesso do cliente, que você crie um funil de jornada a determinada etapa no momento da sua empresa. Se você trabalha sozinho, o Sales Model Canva é uma metodologia que te dá muita visão para você entender o processo de vendas da sua empresa e a partir dessa visão você ter segurança para você se munir das ferramentas e das estratégias necessárias para você concluir as suas metas de avanço. O Sales Model Canva ele não só te dá uma visão do processo, como uma visão das taxas de conversões esperadas, bem como as taxas de conversão que você vem tendo no seu negócio, e a partir disso que você possa traçar suas metas e no desenvolvimento do processo comercial você entender onde estão os gargalos do seu processo de venda. Estão nas etapas de conexão, investigação, solução ou abertura de novos negócios. Então vamos lá? Aqui na etapa de conexão, então é a hora que a gente precisa conseguir falar com o nosso lead. Então vou deixar aqui, conexão, conseguir falar com o lead. Na etapa de investigação, o nosso objetivo aqui é fazer um diagnóstico e validar a necessidade do cliente sobre o nosso produto, o nosso serviço. Na terceira etapa, nós vamos apresentar o nosso produto ou serviço para o nosso cliente. E a etapa de abertura é, na verdade, o fechamento do negócio. É o início de um novo relacionamento entre a sua empresa e o seu cliente. Então, aqui na primeira etapa, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é achar o prospect, é achar o cliente certo para o nosso negócio, é falar com o tomador de decisão desse negócio e criar uma ponta de relacionamento para nós iniciarmos uma negociação. Então vou marcar aqui, achar o prospect. Sobre a validação, qual que é o nosso objetivo aqui em validação? O que a gente quer validar aqui com essa primeira etapa de conexão? Nessa primeira etapa a gente quer qualificar o nosso prospect, certo? Então nós vamos marcar aqui, qualificar o prospect. Em ferramentas, que tipo de ferramenta normalmente a gente utiliza nessa etapa? Então, normalmente nós utilizamos um CRM, o nosso telefone, o WhatsApp ou até mesmo um e-mail.
O tempo de estagnação você determina a depender do formato da sua operação. Se você tem um ciclo de vendas que ele é curto, ele é rápido, então o tempo de estagnação não pode ser longo. Se você tem, por exemplo, um negócio B2B, uma venda complexa, então você pode estender esse período a depender do seu modelo de negócio e do processo de aprovação de compras da empresa do seu cliente. Aqui nós vamos trabalhar com uma média de 7 dias. Então, entre eu iniciar um processo de contato, eu conseguir avançar uma etapa, isso não pode levar mais de 7 dias. Esse é o tempo de estagnação máxima dessa etapa nesse modelo de negócio. Aqui nós vamos falar sobre os possíveis motivos de perda do nosso cliente nessa etapa da negociação. Um dos principais motivos de perda é você não conseguir um contato com o seu lead. Imagina que você tentou falar com esse cara pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn. Você não conseguiu contato com esse lead. Em até 7 dias, essa é uma perda. Aí você pode encerrar o ciclo com esse contato e ir para um novo prospect. A taxa de conversão que a gente está buscando nessa etapa é de 50%. Então, de todas as pessoas que a gente contactar, nós queremos pelo menos 50% de leads ganhos durante esse processo. Agora, a meta de avanço, as metas de avanço a gente deixa para preencher no final, quando nós determinarmos todas as taxas de conversão média para cada etapa, porque na última etapa a gente vai identificar quantos leads, quantos contatos, quantos avanços a gente precisa ter para concluir a abertura ou o fechamento de fato. Então, a partir do momento que a gente entender a última meta, que a gente vai criar o funil de metas de avanço para esse processo de vendas. Aqui na segunda etapa, então, na etapa de investigação, a gente quer validar a necessidade do cliente sobre o nosso produto ou serviço. Portanto, o nosso objetivo aqui é um sim. O cliente admite que ele tem essa dor que o nosso produto resolve. Então, tive um contato com esse cliente e a determinado momento ou um STR ou um formulário de pesquisa encontrou esse cliente, né, e a gente teve esse sim de que realmente ele tem essa dor, ele precisa do nosso produto ou serviço. Aqui, qual que é o objetivo dessa etapa? É agendar uma apresentação. Né? Então, o objetivo aqui é que, entendido que aquele cliente tem aquela dor que o nosso produto ou serviço resolve, a gente quer agendar uma apresentação da nossa solução. Aqui na terceira etapa, quais ferramentas normalmente a gente utiliza para agendar essa apresentação? Para identificar que o cliente tem essa dor, a gente conseguir uma agenda com esse cliente para apresentar a nossa solução. Normalmente a gente utiliza o CRM, o MeTime é uma ferramenta muito utilizada para times de CRM, e o telefone, você está usando o seu telefone, seu WhatsApp, ou e-mail. Então, quando você for fazer o seu Sales Model Canvas, você coloca aqui todas as ferramentas que você utilizaria aqui nessa etapa do processo, que é a investigação. É o momento que a gente está identificando que o cliente tem aquela dor, ele está entendendo que tem aquela dor, ele está entendendo que o nosso produto ou serviço pode resolver aquela dor, e a gente está criando uma agenda para falar com os clientes sobre a apresentação da proposta comercial do nosso produto ou serviço. Aqui no tempo de estagnação, nós vamos colocar 4 dias. Aqui, quais motivos de perda que nós podemos identificar nessa etapa? O cliente não tem prioridade para resolver essa dor. Então ele tem uma dor, nosso produto sana essa dor, ele já entendeu que ele tem essa dor, que o nosso produto pode resolver a dor dele, mas não é uma prioridade para esse cliente resolver essa dor nesse momento. Então esse pode ser um motivo de perda desse cliente. A taxa de conversão média que nós vamos buscar para essa etapa de investigação é de 30%. Aqui na etapa de solução, né, que a gente está apresentando a solução, entramos numa call, estamos tendo a oportunidade de falar sobre o nosso produto, nosso serviço, a dor que a gente resolve. Qual que é o nosso objetivo? Ganhar um sim. Realmente essa solução faz diferença na vida do nosso cliente
e sim, ele quer contratar a nossa solução porque para ele é uma prioridade resolver aquela dor. Esse é o nosso objetivo. Aqui nessa terceira etapa, na etapa de solução, então entendido que o nosso objetivo é um sim do nosso cliente, que ele quer implementar nosso produto ou serviço, que ele entendeu a dor que a gente resolve, que isso é uma prioridade para esse cliente. Então, a validação que a gente espera é uma visão sobre o que ele ganha a médio e longo prazo implementando o nosso produto, nosso serviço naquela operação, naquela empresa. Aqui na etapa de apresentação da solução, as ferramentas que nós podemos utilizar podem incluir o CRM, né, um Google Meet, um Zoom, uma ferramenta de call e até mesmo um PDF de apresentação dessa solução. E também podemos usar metodologia de vendas como, por exemplo, o Sprint Selling, onde nós identificamos o problema, apresentamos a solução, implicamos na dor e fazemos com que o cliente realmente identifique a necessidade da compra, da aquisição daquele produto ou serviço para atender uma dor que é emergencial daquele negócio, que está impedindo aquela empresa de crescer. Aqui o tempo de estagnação entre o cliente receber uma proposta, ele fazer a abertura ou o fechamento daquela venda, nós vamos colocar de 1 semana. Aqui, quais possíveis motivos de perda nós temos nesse negócio? Nós podemos ter que o cliente não tem dinheiro para comprar aquele produto, aquela solução. Pode acontecer de um concorrente seu atravessar a negociação e fazer uma proposta comercial mais vantajosa que a sua. E também pode acontecer de que as expectativas do cliente estão desalinhadas com a expectativa que você está oferecendo sobre aquele produto e aquele serviço. Apesar do nosso tempo de estagnação ser 1 semana, normalmente os vendedores eles querem sair dessa etapa com uma venda concluída. Existem metodologias que dizem que você precisa de 3 sims do seu cliente durante uma apresentação, de uma negociação, para você sair com uma venda concluída, sair com um de acordo, sair com um contrato assinado. Então, apesar do nosso tempo de estagnação ser 1 semana, essa etapa é a etapa que o lead está mais quente e propenso a fechar uma venda, fazer uma abertura. Então é um tempo que, apesar de a gente ter uma métrica de estagnação, quanto antes a gente conseguir concluir aquela venda, mais seguro e melhor é para o nosso processo de conclusão de uma negociação, da abertura de um novo negócio. Aqui nós vamos colocar uma métrica de até 50% para que a gente possa, de calls realizados de apresentação feitas, ter aberturas ou vendas fechadas. Na quarta e última etapa, a etapa de fechamento, nós vamos ter como objetivo ganhar o grande sim, fechar esse negócio. A validação que a gente busca é, sim, essa é a melhor solução que existe no mercado para resolver a minha dor e fazer com que a minha empresa possa tracionar metas e métricas de crescimento. Nessa etapa, as ferramentas mais comuns que nós utilizamos é o CRM, e-mail e um contrato. Aqui o tempo de estagnação que nós vamos determinar é de até 1 semana. Quais os possíveis motivos de perda que nós podemos ter nessa etapa? A concorrência, né? Então sempre fique de olho nos seus concorrentes e no seu cliente. Mudança de prioridade. Então, supomos que o seu cliente mude a prioridade. Ele entendia que ele precisava resolver aquela dor e de repente aconteceu algo ou no mercado, ou dentro da empresa dele, ou uma situação particular que fez com que ele mudasse de prioridade. Esse é um possível motivo de perda. E o cliente desaparecer. Algumas vezes pode ser que tu tente contato com o cliente, na hora de concluir a venda, aquele cliente desapareça. Então o tempo de estagnação é uma meta que você tem como parâmetro para você buscar falar com esse cliente, buscar fazer um follow-up nesse cliente, buscar fazer a realização daquele contrato. Mas, se determinado tempo de estagnação essa etapa não for concluída, você pula para o próximo prospect. Então aqui a nossa meta de conversão é de 80%.
Agora nós vamos falar sobre as nossas metas de avanço. Supomos que eu precise de 8 fechamentos aqui para bater minha meta no mês. E a minha taxa de conversão da etapa de solução para a etapa de abertura ou fechamento é de 50%. Então eu preciso de 16 contratos nessa etapa para poder bater a minha meta de fechamentos. Se aqui na etapa de investigação para a etapa de apresentação da solução eu tenho 30% de ganho, então eu preciso de pelo menos 50 calls agendados de SDR, de sondagem, para poder trazer pelo menos 30% para as calls de apresentação do produto, serviço de fechamento. Se eu tenho uma meta de 50% de pessoas que na etapa 1 eu gero conexão para que na etapa 2 eu possa fazer uma investigação, então, como 50% aqui, eu preciso de 50 pessoas aqui, então eu preciso ativar pelo menos 100 contatos a determinado período para poder bater a minha meta de taxa de conversão dessa etapa. Esse é o nosso Sales Model Canva preenchido. Fica super bonitinho, tu pode deixar isso na parede da tua empresa, na sala de reunião, no departamento da equipe. Isso é um exercício muito legal para você fazer com as pessoas da sua empresa, porque você gera dinamismo, você incentiva a criatividade, você faz com que todas as pessoas envolvidas no processo consigam olhar para a mesma direção. Isso serve como um mapa, um norte para você guiar o seu processo comercial, processo de vendas da sua empresa. Então agora eu e a Camila vamos fazer o preenchimento do Sales Model Canva a determinado case de uma empresa. Isso vai ser muito legal, muito dinâmico. Nós vamos exercer a nossa criatividade e você vai ter a oportunidade de entender como que a gente pode sacar novas ideias para criar o nosso funil, nosso processo comercial de vendas de uma empresa que a gente vai criar agora. Eu espero que você faça bom uso dessa informação. Esse modelo vai estar disponível aqui no anexo. Você pode fazer o download e preencher isso na sua casa hoje mesmo, na sua empresa, sozinho ou com a sua equipe, beleza? Muito obrigado por enquanto, até a próxima aula.